Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E hoje, voltando ao nosso livro, o livro de ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. Hoje eu vou iniciar o capítulo 4, o fogo criador. O fogo criador, que eu sou, é a chama de Deus único, criador. Sua presença mestra está ancorada no coração de todos os filhos do pai e mãe, ainda que em alguns não passe de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo criador e chama consumidora. Essa magna presença, em suas múltiplas atividades, é a ação onipresente que todos podem usar sem limitações, se puderem tirar de suas consciências aquilo que não passa de aparência e que os tem mantido prisioneiros por anos sem fim. Aqui está falando exatamente daquela ilusão, né, daquela prisão mental que o capítulo anterior também falou e que a gente vive falando, né? Que quanto mais a gente se prende ao mundo externo, ao mundo mundano, mais afastado a gente fica dessa força que é onipresente e que faz parte de todos nós. Atividade em ação. Hoje, o centro do poder e autoridade está diante de cada estudante que vai progredindo. A princípio, deve alcançar mentalmente e usar esse centro de autoridade, mas logo perceberá que ele é quase visível e tangível. Quanto mais você usa, mais você consegue, né? Tá em contato com esse poder e você começa a ver realmente que ele é real. Não é uma vã promessa dizer que aqueles que procuram a luz receberão esse domínio. Aqui ele vai dar um exemplo. Ao atravessar um bosque, sabemos que podemos voltar pelo mesmo caminho, porém, a escolha é nossa. Assim também, após gerações de investigação à procura de poder e autoridade no exterior, descobrimos que tudo que parece real poderá amanhã desaparecer, como se estivesse sobre areia movediça. A ilusão que nós criamos, né, diariamente e infelizmente dentro de nós. Pela jubilosa aceitação de vosso domínio divino, podeis pisar com firmeza na base segura da rocha da verdade, que é o nosso Criador, da qual nenhum distúrbio exterior poderá jamais tocar, uma vez que tenhais aprendido pela própria experiência. Essa rocha da verdade, né? Que quanto mais você busca essa verdade dentro de você, mais esse Criador, mais contato com esse poder de criação nós temos. E nada pode nos afastar disso quando a gente já tem o domínio, ou pelo menos a consciência de que isso existe e que é possível. Os estudantes da verdade perguntam-se por que vacilam em sua decisão de manterem-se firmes e ancorados na presença do Todo-Poderoso, já que isso representa o domínio que procuram. Eles não analisam o seu modo de agir, nem indagam o que estão fazendo, que lhes causam perturbação e dúvida. Porém, aqueles que assumirem a autoridade que lhes pertence e investigam profundamente suas causas, será muito fácil separar o joio dos grãos dourados e logo sentirem-se livres da perturbação que os faz duvidar deles mesmos e até da presença do mais alto dos altos que o pulsa em seus corações.
Então aqui ele está falando, né, do ser consciente, aquilo que eu já falei em várias lives, em vários vídeos, que quando você está consciente, você consegue fazer aqui as suas escolhas, que nem ele falou, que você pode atravessar um bosque e você pode voltar pelo mesmo caminho, é a sua escolha, né? Então quando você está consciente, você tem esse poder de decisão e você começa a questionar, né, o porquê que você está fraquejando, né? Quais são os seus erros? Por que você está duvidando de você mesmo? O que está te impedindo de se transformar, de crescer, de evoluir, de alcançar toda a abundância que existe dentro de você? Então, esse ser consciente te faz enxergar essa verdade que já faz parte de você. Quando os estudantes forem honestos consigo mesmo e com Todo-Poderoso, a presença Eu Sou, para arrancarem tudo o que estiver causando esse distúrbio interior, sentirão esta grande luz, irradiação do grande ser divino. Descobrirão com pouco esforço poder conseguir que a presença Eu Sou, que é o amor e a inteligência, se converta em poder e segurança auto-mantida e autossustentada. Então, quando a gente for honesto com a gente mesmo, quando a gente realmente mergulhar no nosso interior e quando a gente for sincero com a nossa verdade, esse Todo-Poderoso, essa força que habita dentro de nós, que faz parte de nós, que é esse grande amor que a gente ainda não conseguiu entender, essa grande inteligência divina, a gente começa a entender realmente, sabe, o poder que existe dentro de cada um de nós. E aqui ele está falando que isso começa a fazer parte da nossa vida sem esforço. Será de tal modo esse sentimento que os manterão fortemente unidos a essa rocha da verdade, que é uma das grandes joias do reino do Santo dos Santos. E essa luz deslumbrante o envolverá ao mais leve convite. Amados estudantes de hoje, mantendei-vos muitos unidos a esta grande presença. Mantei-vos, né? Unidos a essa grande presença, que palpita em vosso coração, cuja vida flui através de vossas veias, cuja energia se derrama em vossa mente. Tendes livre arbítrio e podeis qualificá-la e abençoá-la para vos aperfeiçoar. Então aqui mais uma vez ele está falando do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio que eu também já falei diversas vezes, que é o nosso poder de escolha, né? Que é o nosso poder de decisão. E quando você sabe utilizar esse livre-arbítrio, você começa a se aperfeiçoar cada vez melhor, porque você tem consciência das escolhas que você está fazendo na sua vida. Você se torna autorresponsável por você mesmo, né? E por toda a criação, por quem você é e pelo que as coisas ao seu redor. Recordai-vos sempre que por não invocardes esta grande presença, tornaste-vos criadores de desarmonia e desordem. Então, quando você não invoca essa grande presença, quando você não aplica esse poder, né, do Criador dentro de você, a sua vida se torna uma grande desarmonia e desordem. Deveis esperar algum tempo até alcançardes o pleno reconhecimento deste grande poder e entregar-lhe toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis porque as coisas não se ajustam tão rapidamente
como desejareis. Eles vão agindo de acordo com a velocidade de vossa própria aceitação, intensidade de vossos sentimentos. Então aqui ele está falando sobre o tempo de realização, né? Então, muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma rápida, mas a questão é que, na verdade, o tempo de maturação para cada um é muito relativo. Porque quando você realmente acredita e aceita como uma verdade dentro de você, esse tempo de realização, nessa velocidade, ela pode mudar. E não é à toa que a física quântica fala sobre isso também, né? Ela tem um processo de velocidade que acelera as coisas ao nosso redor. Mas para que isso aconteça, você precisa estar em sintonia com essa verdade. Você precisa sentir isso dentro de você. Você precisa acreditar para que isso realmente, para que esse tempo de realização aconteça de uma maneira mais rápida ou não. Essa magna energia que surge através de vosso corpo e mente é a pura energia eletrônica do grande e poderoso Espírito Santo, a grande presença Eu Sou. Assim, até um exemplo que a gente usa muito, que quando você vai plantar uma flor, o tempo, né, de realização, de crescimento dela, é um tempo teoricamente já certo, né? Você planta, você vai regar e a raiz dela primeiro vai crescer, né, para dentro da terra, coisa que você não enxerga, para depois ela florir, para depois ela crescer e brotar. E ela tem um tempo, né, para que isso aconteça, né, de maturação, vamos dizer assim. Porém, a gente sabe que o poder da energia, da nossa mente, da criação, pode acelerar esse processo também. Mas isso depende muito do que você acredita, né? Da forma como você domina essa força dentro de você. Então aqui ele está falando sobre essa energia eletrônica, né? Desse grande e poderoso que está dentro dessa presença do Eu Sou, que a gente já falou que esse Eu Sou é essa centelha, né, do Todo-Poderoso. Então que ela já faz parte de você. Essa energia está dentro de você. Se vossos pensamentos são mantidos prazerosamente em vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser e vossa vida, essa pura energia eletrônica atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Então, quando você já tem, né, esse poder, a consciência, né, e quando o seu ser consciente já está usando isso de forma a entender como isso funciona, você vê que as frequências externas, né, as discordâncias do mundo externo, né, a qualificação humana, ele já não te atinge mais, né? Não desarmoniza aquilo que você já tem, o que você já acredita e sabe como utilizar. Porém, se permitis, consciente ou inconscientemente, que vosso pensamento comece a infestar-se com a discórdia que a miúde e o rodeia, vós mesmos mudareis a cor e a qualidade desta pura e radiante energia. Então, quando o seu pensamento vem acompanhado de sentimentos, vem com a discórdia, com a dúvida, né, ou com a insegurança sobre aquilo que você crer dentro de você, você começa a mudar a energia que antes você estava atuando, né? Aquela energia que você estava usando, ela começa a modificar a sua forma, a sua força,
a sua cor, a qualidade dela muda. Então é quando você acaba se afastando do seu poder de criação. A pura e radiante energia cósmica, quântica, divina, aqui vai falar de uma lei, tá? Então eu vou repetir. A pura e radiante energia cosmo-quântica divina é obrigada a atuar constantemente. Então ela é obrigada a atuar constantemente, né? Sendo ela positiva ou negativa, dependendo da força do seu pensamento, daquilo que você acredita, daquilo que você carrega como verdade dentro de você. Ela atua constantemente, e sois vós que dizeis como deve comportar-se convosco. Então é você, conscientemente ou não, que vai colocar essa energia em sua função, da forma como você pensa e sente. Então aqui a gente está falando de autorresponsabilidade também. Não acrediteis jamais que possais escapar deste fato tão simples. Aqui que entra a autorresponsabilidade. Então não acrediteis jamais que você possa escapar deste fato tão simples. Existe uma lei, a lei pura e radiante energia cosmo-quântica divina, que é obrigado a atuar constantemente. Então ela está sempre atuante na sua vida. E vai depender de você e da sua forma de pensamento como você vai aplicar lá na sua vida. Então não acredita que você está isento dessa responsabilidade, tá? É uma lei imutável e nenhum ser humano pode mudá-la. Os estudantes têm que compreender e manter esta atitude, Então, manter essa atitude é manter isso em ação. Se desejam fazer progressos contínuos. Então, se você quer progredir, você precisa manter essa energia em ação, nas suas atitudes, tá? De forma consciente. Eu vos digo, meus amados, que por mais que duvidem, temam e se rebelem, antes o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação. Aqui a gente está falando do autoconhecimento. Ai, desculpa. Aqui a gente está falando do autoconhecimento. Uma coisa que eu vivo tocando nessa tecla em todos os meus vídeos, minhas lives também. Como é importante você buscar o autoconhecimento. Como é importante você entender que você tem um lado luz e um lado sombra. E aqui ele está falando bem claro. Eu vos digo, meus amados, que por mais que duvidem, temam e se rebelem, antes o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação. Se você quer se expandir, se você quer crescer, se você quer se auto-iluminar e ter toda a abundância, toda a felicidade, sabe? Se você quer ter um casamento maravilhoso, uma família incrível, se você quer ter um trabalho onde, sabe, há reconhecimento, uma vida próspera e abundante financeiramente, você precisa buscar esse autoconhecimento, buscar esse autoaperfeiçoamento, entender que existe esse lado luz e esse lado sombra dentro de você. E eu sei que isso, sabe, é difícil, porque eu já passei por isso também. E assim, vocês não sabem o quanto é difícil, porque quando você realmente entende que esse lado sombra é o que te limita a alcançar, sabe, a prosperidade na sua vida, quando você começa realmente a olhar para isso e entender o quanto que isso é uma barreira dentro de você, e você começa a enfrentar esse seu lado sombra, ao mesmo tempo que é uma iluminação, também é desafiador, porque você olha para você mesmo e fala, caramba,
eu não acredito que eu sou assim. Eu não queria ter esse tipo de pensamento. Eu não queria vibrar nessa energia. Mas você só é capaz de mudar algo que você não quer dentro de você quando você entende que aquilo faz parte de você nesse momento de vida. Sabe? Que a gente não é perfeito. E quando você é capaz de olhar para esse seu lado sombra e falar: eu não aceito ser assim, eu não quero ser assim. Você começa realmente a se ancorar dentro daquilo que você deseja ser. E você começa a acessar, sabe, esse eu sou de uma forma mais pura, de uma forma realmente que você atinja aquilo que você veio buscar aqui, dentro da sua transformação. Para que você comece a realmente ter uma vida mais leve, uma vida mais harmoniosa, uma vida onde você consiga alcançar a sua felicidade. Aquilo que realmente, sabe, te traz realizações, que te deixa vibrar dentro de um sentimento mais de amor, não só por você, mas por tudo ao seu redor. Então, ela é a porta para a grande iluminação, a própria liberdade de toda a humana limitação exterior. Então, esse autoaperfeiçoamento, ele é a porta para a grande iluminação e a própria liberdade de toda a humana limitação exterior. Então, a gente começa a se tornar mais livre e a gente começa, como eu falei, né, a não se prender mais às limitações humanas, às ilusões exterior que a gente, infelizmente, alimentou aí durante anos de existências e também dentro esse momento de vida, dentro dessa existência. Porque nós somos infinitos e somos também abundantes. Acreditem. Existem muitos estudantes que, quando chegam a um certo grau de compreensão, os resultados de suas atividades purificadoras lhes são revelados. Porém, ao enfrentarem os muitos erros cometidos, os quais devem corrigir, desconsolam-se, criticam, condenam a eles mesmos e ao Criador. Isso é um grande erro. Tudo o que lhes é revelado para ser corrigido deve alegrá-los muito, visto que é uma oportunidade para seu adiantamento, corrigindo os erros que estavam ocultos. Foi o que eu acabei de falar, né? Eu acabei até me antecipando, porque esse nosso lado sombra, né? Esses nossos defeitos que nós temos dentro da gente, como eu falei, é um grande desafio. Quando você realmente olha para eles e vê que eles estão dentro de você. E a gente não pode, né, fugir deles, a gente não pode nos crucificar por eles existirem dentro da gente. Que nem ele falou aqui, né, a gente se critica, a gente se condena, a gente começa a se fazer isso conosco e também com o nosso Criador, achando que ele é responsável por tudo isso. E na verdade, quando a gente se depara com essa visão de quem nós somos, obtendo esses defeitos também, é a grande oportunidade que a gente tem para que haja essa transformação, para que a gente comece a se corrigir. Sabendo que o Todo-Poderoso é o poder de pensar, reconhecem que dentro deles está o poder de corrigir-se e deveriam trabalhar nesse sentido. A gente precisa usar, né, o poder de pensamento para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa se corrigir. A vida do Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, que pulsa em seu coração, é prova suficiente de que possui dentro de si a inteligência e o poder do Pai-Mãe para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído, consciente ou inconscientemente, à sua volta.
poderão dizer a esta criação indesejável: eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Então aqui ele está nos dando essa afirmação para que você possa dissolver qualquer limitação de pensamento que você criou em vidas passadas, no passado, no presente, né? Que é essa afirmação: eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. É estranho, mas parece que os estudantes têm dificuldade para ancorar-se no reconhecimento do poder ilimitado que manejam ao dizerem eu sou, quando até o intelecto, que é somente atividade externa, sabe disso. Os estudantes devem intensificar com todo o empenho, sentindo intensamente esta verdade. Então, encontrarão rapidamente o poder adicional para usá-lo. Eu vos digo, amados estudantes, que chegou o momento em que podeis usar este poder com grande autoridade para libertai-vos das cadeias da limitação que vos aprisionaram por tanto tempo. Então ele está reforçando que é possível e que nós podemos chegar a essa libertação que vem nos prendendo nessa cadeia de pensamento limitante que nos prendem a realmente a não acessarmos quem nós somos verdadeiramente, a essa centelha divina, a esse poder e energia que está dentro de cada um de nós. Apressai-vos com determinação a arrumar a vossa casa. Se fosseis receber um hóspede distinto, não duvido, passaríeis dias trabalhando com afinco, polindo e preparando tudo para recebê-lo. Muito mais importante deve ser o preparo para este grande princípio de amor e paz, o princípio do fogo consumidor que habita em vosso interior e controla o elemento fogo. Quando se pensa no elemento fogo, está se pensando na chama do fogo criador, invocando sua ajuda para avivar este poder criador, o qual traz resultados inimagináveis. Engraçado quando a gente fala desse fogo criador, que eu já falei isso em outro vídeo, que eu deixei gravado há pouco tempo, que quando a gente passou por esse momento de Covid, e aqui em casa todos, né, pegaram Covid ao mesmo tempo, tem o meu relato aí, que durante uma noite, cada um pode chamar do jeito que quiser, mas eu fui, né, intuída durante o meu sono a como usar a chama da cura, né, e eu contei isso, né, como foi bonito, porque o processo de cura que eles me ensinaram a fazer comigo, com os meus filhos, e eu fui a única que não peguei Covid, e eu pude, né, ficar firme cuidando de todos eles aqui em casa. Eu ativava dentro deles e dentro de mim também, todo dia e toda noite, né, ao amanhecer, antes de dormir, a chama de cura, para que eles se curassem mais rápido e para que eu também me mantesse saudável. E era uma chama mesmo, sabe?
que eles trabalhavam e que se mantinha, mas a chama que eu trabalhei num processo de cura foi a chama verde, né? Não foi a chama violeta da transmutação, que é a cor que São Germano utiliza. Mas eles me ensinaram a usar a chama da cura. Então, assim, essa chama, né, o fogo criador, então mostra que existe, né, um elemento que é esse fogo, onde a gente pode aí transmutar, a gente pode criar tudo, sabe? Tudo que está realmente dentro de nós. Algo que a gente achava que era impossível e que, na verdade, é possível. Da mesma forma que você cria doença, você cria cura. Então, assim, da mesma forma que você cria pobreza, você cria riqueza. Então, assim, não é intangível, sabe? É possível, é real e está dentro de cada um de nós. Então, voltando aqui. Então, quando falais esse nome, poder e autoridade do grande eu sou, então quando você fala autoridade do grande eu sou, né, você está falando eu sou, você está chamando essa grande autoridade, esse grande poder. Estás liberando energias sem limites para que se cumpram vossos desejos. Então, toda vez que você usa eu sou, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente. Então, toda vez que você fala eu sou, sabe, você está intensificando exatamente ou coisas boas ou coisas ruins dentro de você. Você está liberando essa energia que, se eu sou, já carrega um potencial gigantesco, uma força, uma chama, como ele falou aqui, e que você pode estar, sabe, por não ter consciência disso, utilizando exatamente para a sua autodestruição. Estás liberando energias sem limite para que se cumpram vossos desejos. Desejos bons ou ruins, tá? Por que então continuais permitindo que a dúvida e o temor vos importunem, quando eu sou é a porta aberta para a opulência do mais alto dos altos, esperando a porta aberta para a opulência do mais alto dos altos, esperando para derramar-se em saúde, bênção e prosperidade. Então, por que a gente fecha essa porta? Por que a gente não acredita? O porquê que a gente usa isso de forma errada? Ousai ser, sentir e utilizar esta magna autoridade, Deus em vós, amado estudante. Não percebeis que tendes condições de manifestar a perfeição em poucos minutos ou em poucas horas, tomando a determinação de afirmar com suficiente intensidade: eu sou a imensa energia do Criador, que flui, renova, preenche cada célula da minha mente e meu corpo agora, neste momento. Que em poucos minutos ou horas podeis dissipar quaisquer distúrbios da mente ou do corpo, permitindo que essa pura e poderosa energia realize o seu trabalho, sem ser influenciada por nenhum elemento de discórdia de vosso pensamento. Aqui ele faz uma pergunta, só que é gigantesca essa pergunta. Que em poucos minutos ou horas podeis dissipar quaisquer distúrbios da mente ou do corpo, permitindo que essa pura e poderosa energia realize o seu trabalho, sem ser influenciado por nenhum elemento discordante de vosso próprio pensamento? Na medida em que experimenteis os admiráveis e assombrosos resultados, vossa fé e confiança prontamente efetuarão sua perfeita atividade, e vossa mente adquirirá toda a convicção necessária nessa grande presença e poder, e no seu uso onipresente e ilimitado. As hostes angélicas regozijam-se
com o regresso do viajante há tanto tempo afastado, buscando autoridade no exterior, não tendo encontrado senão mágoas. Depois de gastar toda a sua energia, volta ao lar, onde encontra a fonte que o purificará de toda discórdia, como também da chamada velhice. Poderá mostrar-se renovado na plenitude da juventude e poder, porque assim é o caminho da vida do nosso Pai, Mãe amado. Quando sentirdes falta de energia, tomai uma atitude alegre, segura, com determinação e declarai. Então, toda vez, aqui está colocando outra afirmação. Então, toda vez que você estiver sentindo falta dessa energia, né, se estiver buscando a alegria, a segurança, essa determinação dentro de você novamente, você pode repetir a seguinte frase, que é a outra afirmação. Eu sou a grande presença desta energia alerta e radiante, que surge através de minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo o que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alerta e radiante energia e desfruto dela para sempre. Uma vez eu aprendi com uma amiga e mentora, numa meditação, que eu já não me lembrava disso há bastante tempo, que quando você não está muito alegre, ou quando você não está... Tem gente que é feliz, mas não é totalmente alegre, né? Não consegue rir das pequenas coisas que acontecem no dia a dia. E quando você dá algumas batidinhas, né, aqui no seu timo, você estimula que a alegria acenda dentro de você. Né? Então você pode repetir essa afirmação, né, que Saint Germain traz pra gente se conectar a essa energia, a essa chama, e também a segurança e a alegria que faz parte de cada um de nós. Eu sou a grande presença desta energia alerta e radiante, que surge através da minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alerta e radiante energia e desfruto dela para sempre. Então hoje eu trouxe aqui para vocês duas afirmações. Eu vou parar por aqui, né, na página 87, porque esse capítulo é grande e senão o vídeo vai ficar muito longo novamente, e eu não gosto de vídeo muito longo. Eu acho que facilita a gente escutar um vídeo mais curto do que um vídeo muito longo, né? Então, anota aí essas duas afirmações que Saint Germain trouxe pra gente nesse capítulo, para que você possa repetir sempre que houver necessidade, ou de um ou de outro. Tá bom? E semana que vem eu continuo com o capítulo 4. E eu espero que durante essa semana você consiga refletir novamente sobre o conhecimento que está sendo trazido aqui em cada capítulo, né? Porque eu já falei também diversas vezes, mas é sempre bom repetir para que a gente consiga processar, internalizar, que a consciência vem através do conhecimento. E o conhecimento, não adianta nada você tê-lo, mas não aplicá-lo. Se você não coloca em prática no seu dia a dia, o conhecimento é um grande vazio. De nada adianta você tê-lo se você não coloca ele em ação. E para colocá-lo, esse conhecimento em ação, né, isso que você já tem consciência de que existe, é importante que você esteja consciente. É preciso que você faça as suas escolhas, use o seu livre-arbítrio de forma consciente, sabendo das consequências, sabendo da responsabilidade que você tem com cada tomada de decisão sua. Então, toda vez que você, né, se olhar triste ou se olhar inseguro, lembre desse vídeo, lembre do conhecimento que você adquiriu nesse capítulo. Pega essas afirmações, coloque em prática.
porque é através da prática que você vai internalizar, né? Através da prática que a gente alcança, né, a nossa transformação, aquele autoaperfeiçoamento, né? Isso só é possível quando a gente começa realmente a praticar, porque através dessa prática a gente começa a acessar, né, o nosso autoconhecimento, aquilo tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, tá bom? Gratidão mais uma vez por essa oportunidade e até semana que vem.